Boa noite, pessoal. Que a luz do Divino Mestre esteja junto de vocês. Hoje começando um podcast de número 10, com mais uma convidada maravilhosa. Você quer saber sobre contatados? Você quer saber um pouco mais que você está com depressão, autoestima baixa? Você tem muitas dúvidas? O que é uma psicóloga? Eu estou aqui com uma pessoa maravilhosa, a doutora Regina Márcia. Boa noite, doutora. Boa noite, Dorim. Grata pelo elogio. Mas a gente eu falo assim, a gente não, eu pelo menos, né? Sou uma pessoa que procuro fazer o melhor que eu posso e ser o melhor que eu posso. Se você me vê como maravilhosa, eu te agradeço. Outra coisa que, pessoal, que é interessante vocês saber. Ela começou, a gente foi no SBT junto, né? Aí Verdade. chegou lá, ela ia falar um pouco sobre abdução. O que é uma abdução, doutora? Uma abdução é quando você é levado contra a vontade para um local fechado, fora da Terra, geralmente é numa nave, com seres não humanos, e que você passa por exames. Então, isso é abdução. Que muita gente confunde com contato, né? O contato você pode estar em qualquer lugar e os seres chegam e conversam com você, fazem contato de várias formas. Pode ser conversando, pode ser por sinais, pode ser só chegar perto e transmitir a energia, às vezes pode chegar perto e fazer uma cura. Então, o contato é isso. E a abdução, não, você já é retirado, às vezes, sem nem você saber, né, para onde você está indo, o que está acontecendo. Então, é uma coisa meio forçada. Meio não, é forçado. E uma canalização, por exemplo, a maioria hoje, né? Graças a Deus, a mente está mais aberta das pessoas, as pessoas estão mais tranquilas. E a pessoa, eu sou contatada, eu sou uma pessoa que recebo canalizações. Você podia falar um pouco mais o que é a canalização, tudo isso? Explicar bem para as pessoas, por favor, que é bom aproveitar, gente. A doutora tem muita coisa para passar para nós. Então, canalização é quando você. Essa palavra canalização vem da palavra canal. Quando você é um canal de um ser que não tem como se expressar na fisicalidade. Então, esse ser encosta em você ou chega próximo, e às vezes nem está próximo, às vezes está longe, mas consegue fazer uma sintonia a ponto de que você transmite o pensamento ou a mensagem de um outro ser, que não é seu. Então, você está sendo um canal, né? Através de você, aquele ensinamento, aquele conhecimento, aquelas palavras ou a mensagem é transmitida. Isso é ser um canal. E outra coisa também, a pessoa, ela teve uma abdução, alguma coisa, tem como fazer uma regressão com elas? Como funciona esse trabalho? Sim, quando uma pessoa ela quer saber, ela tem só memórias frágeis, ou só flash, ou elas não têm memória nenhuma, mas ela tem a sensação de que algo aconteceu, então ela pode passar por uma hipnose. A hipnose é um estado natural pelo qual nós várias vezes durante o dia entramos, tanto que é possível se fazer auto-hipnose ou aproveitar de momentos onde a gente está passando do cochilo, do relaxamento para o sono, é um momento ideal para a gente também se auto-aplicar, né? Uma sugestão, uma cura, o que for possível. Então, nesse estado hipnótico, é possível dar comandos para a mente para que ela traga na memória da mente consciente, quer dizer que a mente inconsciente, que tem tudo gravado, ela transmite para a mente consciente a situação, uma situação. Então, pode ser uma hipermemória e pode ser uma regressão. Regressão mesmo é quando
você se sente lá naquele momento, se comporta como, se você fala uma outra língua, você só fala essa outra língua, você desconhece o terapeuta, você, se é criança, fala como criança. Então, isso é regredir, e isso é 5% da população mundial. A maioria tem uma hipermnésia, ela tem uma memória fantástica, e é como se ela estivesse vivendo. É como se ela tivesse. Quando a gente assiste um filme e a gente está muito ligado naquele filme, a gente fica feliz junto, a gente fica com raiva junto, a gente chora junto. Então, numa hipermemória, ainda mais que é sua, e que está dentro de você, e que você revive aquilo, você revive com todas as emoções também. Então, isso é trazer do inconsciente para a mente consciente uma memória, porque o que regride mesmo, às vezes ele tem dificuldade para lembrar, ter consciência de tudo aquilo que ele estava vivendo, de tão profundo que é o estado de transe, às vezes é sonambúlico até. E, inclusive, tem a projeção, lógico, né? Mas uma Sim. coisa também que o pessoal tem muita dúvida é nos sonhos, porque os sonhos são bem reais, né? E eles costumam, uns é sonâmbulo, outro não consegue, aquele cansaço que ele tem na hora de levantar, tudo isso, e fora a depressão, né? Eu não consigo levantar da minha cama, eu não consigo ninguém na minha vida, eu não consigo ficar com a minha família dentro de casa, e hoje está tendo muito síndrome do pânico. Podia falar um pouco sobre isso também, e se isso também pode ser no sonho, através do sonho também que ele consegue lembrar do passado, de outras vidas? Bom, então vamos separar os assuntos. Tem sonhos de todas as formas, né? Porque quando nós estamos dormindo, a nossa mente consciente está desligada. Então, quem está vivenciando são outras partes de você. Pode ser que você esteja viajando, usando o veículo do corpo astral, que é um bem próximo da gente, do nosso corpo físico, né? E também, quando você está dormindo, muitas vezes é o seu inconsciente que está trabalhando, porque o seu inconsciente não dorme, ele que te mantém vivo, e tudo que você vive durante o dia, o cérebro organiza, processa. Então, se você teve pensamentos, sentimentos, e em relação a alguma coisa do passado, é bem provável que você possa reviver. Assim como tem sonhos premonitórios, né? Onde a mente consciente, ela alcança algo que aqui na fisicalidade a gente é linear, porque estamos na 3D, e a gente entende como futuro. Mas numa outra dimensão que o nosso corpo astral viaja durante o nosso sono, lá não tem tempo, não é o tempo como aqui. Então, ela experimenta aquela situação, né? Ou assiste aquela situação, e quando ela volta com a memória totalmente daquela situação, e depois ainda ela vê aquela situação se manifestar. Então, quando isso acontece uma vez, acontece duas, acontece três, às vezes a pessoa já até fala, eu consigo prever o futuro através de sonhos, ou eu tenho sonhos premonitórios, e tem algumas pessoas que têm muito medo desses sonhos, porque o que elas veem só é coisa negativa, só coisa negativa. Então, por que ela está vendo coisas negativas? Existem várias possibilidades. Ou porque ela vive num padrão muito negativo, ou porque ela tem condições de transformar ou ajudar no mínimo possível para que aquilo não aconteça da forma como ela viu. Então, essa possibilidade existe de amenizar,
de ser como um anjo naquela situação. Então, ela trouxe aquilo, se trabalha aquilo. Eu estou falando isso baseado nas minhas experiências em consultório. Uma certa vez, uma cliente chegou lá e falando, doutora, ela já tinha me contado dos sonhos premonitórios, sempre com acidentes, com coisas bem ruins. E aí ela chegou lá, meia chorosa, que a moça que trabalhava com ela tinha sumido. A família estava desesperada e ela não tinha ido trabalhar já há alguns dias. E ela sonhou que essa moça estava como morta, assim, numa cama. E aí eu falei, bom, e aí você está com essa visão, teve essa visão, e o que você vai fazer com isso? Ela disse, como assim que eu vou fazer com isso? Eu falei, você pode fazer alguma coisa, pelo menos você faz. No máximo, não vai acontecer nada. Então, né, eu acho que guiada por algum instinto, eu deitei ela numa poltrona reclinável e conduzi um trabalho com luzes e sentimentos de amor, sentimentos de gratidão, várias coisas. Eu fui induzindo ela a emanar algumas luzes, né, algumas cores de luz, porque eu conheço um pouco da cromoterapia, eu conheço os 7 raios, então eu fui trabalhando com isso e foi muito incrível, porque eu fiz um intervalo no consultório, tipo final da tarde, que eu ainda tinha meus filhos pequenos e eu ia levar um no taekwondo. E eu levei e ficava esperando, e eu acho que ainda depois deixava essa criança e voltava para o consultório. E eu lembro que eu estava no carro esperando essa aula, ou esperando já ele sair, não lembro como é que era, eu sei que eu estava no carro. E ela me ligou. Ela tinha sido atendida às 3 horas da tarde, isso era 6. Ela me ligou falando que a moça estava num hospital, levou algum choque, alguma coisa, tinham dado ela como morta, ela já estava num canto com um lençol em cima, é muito estranho isso, mas foi o que aconteceu. E, de repente, ela ficou boa, levantou, e disse que quando ela pôde falar com alguém, desculpa, ela só pensava nessa minha cliente, que é a patroa dela. E então ela ligou dizendo o que aconteceu com ela, contando o que aconteceu, porque ninguém sabia. Ela passou por um acidente, com um choque elétrico, com alguma coisa nesse sentido, e estava hospitalizada, só que ninguém sabia quem era, então também não sabiam localizar, de certo estavam procurando, porque já não tinha mais condições. Então, tem algumas coisas que a gente tem a capacidade de interferir, né? E interferir porque é para ser interferido e é porque é para acontecer, porque senão não aconteceria. Então, eu disse para ela, no máximo, você consegue ajudar, no mínimo, nada acontece, ou ao contrário. E, então, essa experiência foi muito bacana, e depois disso a gente começou a fazer um trabalho para que ela também pudesse ver coisas legais no futuro, né? Isso tudo depende da gente mesmo, de como a gente vibra. E a psicologia, a terapia, ela é um agente transformador. Então, eu vejo meus clientes falando, eu não só curei tal coisa, mas eu virei uma outra pessoa, sou um outro ser humano, eu ajo diferente, eu penso diferente, a gente vê gente saindo de lá estudando, buscando, pesquisando, pedindo links, é muito interessante. Então, a gente trabalha com a mudança do ser mesmo, né? E aí, bom, isso eu estava falando de sonhos. Aí você me falou sobre depressão e sobre o pânico, né? Então, nessa fase, especialmente, as depressões, elas continuam, muita gente, inclusive, ficou com mais depressão ainda, ou não tinha
e acabou tendo pelo isolamento, porque tem vontade de ver pessoas, tem vontade de sair, tem vontade de continuar com aquela vida, de dançar, e isso foi ficando difícil para muitas pessoas. E aí a depressão, que já é uma coisa que vem vindo há muito tempo, ela deu uma aumentada, inclusive casos de suicídios, né, bastante. A televisão não relata, só está relatando o Covid, mas suicídio também. Continua matando muita gente, continua chegando muitas mães com adolescentes, principalmente, tentando suicídio. Então, é uma coisa que continua acontecendo. A depressão, ela geralmente é causada por perdas. As perdas causam uma dor tão profunda nas pessoas que elas entram numa tristeza e acabam se deprimindo. Tristeza e depressão são diferentes. Porém, as pessoas podem ter tristezas ou serem tristes e não ter depressão. Mas quem tem depressão tem tristeza. Então, muita gente confunde isso. Fala, hoje eu estou deprimida, mas não é, hoje está triste. A depressão é uma doença grave, terrível, e muitas vezes também tem interferência de ancestrais, de seres do plano astral, ou de outras partes de nós mesmos que estão em estado depressivo e que, de alguma forma, precisa de ajuda, e nós somos vários fractais, né? E algumas partes do nosso fractal, que está vivendo numa outra dimensão, muitas vezes também está próximo de nós ou se acopla à nossa pessoa. Então, e se essas pessoas têm depressão, você acaba tendo também. E é muito esquisito, porque para essas pessoas acontece sem tantas perdas. E as perdas, muitas vezes, também não é só de pessoas. Pode ser de animais, pode ser de terras, pode ser de bens. Então, a depressão, ela vem de várias causas, mas geralmente de perdas. E é tratável e é curável. Existe uma parte da medicina que diz que a depressão é incurável, mas eu vou contrariar isso, porque não é a minha realidade no consultório. E a mesma coisa, o pânico, ele também é curável, porque o pânico tem trauma, todos os pânicos têm traumas, e se você consegue chegar no trauma e curar, limpar, ressignificar aquele trauma, uma pessoa se liberta disso. E nessa época de pandemia também, eu fiquei impressionada com a quantidade de pânicos, medos e fobias que chegavam em volumes muito maior do que a depressão, que sempre foi um carro-chefe, vamos dizer assim, nos consultórios de psicologia. As pessoas, tem muita gente que tem medo de doença, tem muita gente que tem medo de morrer doente, tem muita gente que tem medo de ataque do coração. Então, existem muitas fobias por aí que culminaram em pânico agora, porque o pânico, a síndrome do pânico é diferente da fobia. Apesar de que quem tem fobia, quando está à frente, ou perante, ou próximo do objeto fóbico, entra em pânico. E aí o pânico é igual. Mas quem tem síndrome do pânico, ela não sabe quando é que aquilo vai acontecer. Aquilo acontece em qualquer lugar, pode ser num shopping, num restaurante, dentro de casa, e não está acontecendo nada na realidade. Mas lá dentro da pessoa foi acionado algum gatilho que despertou um trauma, e aquilo ela fica vivendo e sentindo como se estivesse acontecendo agora. Pode ter acontecido muitos anos atrás. Tem traumas que ficam amortecidos muito tempo, até que venha um gatilho.
e uma hora vem, e aí a pessoa começa a sofrer disso. É terrível, porque não tem, por exemplo, a pessoa que tem uma fobia de avião, é só ela não viajar de avião, ou é só ela tratar, se ela quiser viajar de avião ou precisar, né? Mas com o pânico não tem isso. É qualquer hora do dia, em qualquer momento, e em qualquer lugar, e em qualquer situação, ela pode ser acometida por essa crise de pânico, onde falta ar, aonde o coração dispara, parece que bate aqui na garganta, e a pessoa sua, ela tem sensação de desmaio, ela tem sensação de que ela vai sair do corpo. Então, são sintomas bem difíceis de suportar até. Eu acho Doutora, que eu respondi as 3 coisas que você falou, né? Acho que foram 3. tranquilo, maravilhoso. E o intuito do podcast é a gente também interagir bastante com o chat, né? Por exemplo, a Certo. Cristiane Andrade, meu filho tem 18 anos e é muito ansioso e fica muito nervoso quando é contrariado. Está me obrigando a tomar vacina. Eu não podia falar essa palavra. Fico preocupada com ele. E o que eu faço? É orar. Fui mãe solteira, e agora? O que pode estar ajudando ela? Bom, uma pessoa ansiosa é porque ela está insegura e tem medo. Ela está com muito medo do futuro. Geralmente, se ela está ansiosa, ela está prevendo algo ruim ali para frente para acontecer. E no caso desse vírus, eu não sei que palavra que pode falar aí, né? No caso dessa doença, vamos dizer assim, que O está vento forte, como espalhado sempre, por aí. né? Tá? Lembra? O vento forte. Pois é, então, esse vento forte que está por aí, tem várias situações acontecendo onde algumas pessoas resolvem que não vão tomar o remédio porque acreditam, né, numa teoria que chama-se teoria da conspiração e que é um meio de controle. E existe o outro que acredita na ciência e que acredita que é a única forma de controlar as coisas que estão acontecendo, de diminuir, apaziguar e até sumir. E a gente sabe que é assim mesmo, né? Mas a gente também sabe que existe a possibilidade dessas outras coisas. Mas o que fazer numa situação dessa? Aonde aí é mãe e filho, pensamentos diferentes, pensamentos contrários. Então, uma das coisas que eu ouvi em janeiro, que me deu uma acalmada, eu estava ouvindo uma canalização, já que nós falamos de canalização, de Saint-Germain, e eu escuto poucas canalizações, porque a gente tem que confiar em algumas coisas, e outras você tem que duvidar mesmo, né? Então, eu tenho poucas coisas que eu confio. E nessa canalização do Saint-Germain, ele disse, esse remédio que vocês vão ter que tomar, se tiver que tomar e não tiver outro jeito, saibam que, infelizmente, na Terra todos estão contaminados. Não vai ter nada que você já não tenha no seu corpo. Então, isso me acalmou e eu passei a hora que chegou a minha vez de tomar vacina como profissional de saúde, eu falei a palavra de novo, chegou a hora e eu como profissional de saúde, a responsabilidade de estar atendendo pessoas que precisavam de mim, então eu me propus tranquilamente e eu sei que as formas de controle, elas estão pelo celular, elas estão de várias formas, e não é isso que vai fazer alguma diferença no caso. Então, assim, tem que chegar num consenso, tem que ver o que acredita e tem que respeitar. A gente tem que se respeitar, porque os filhos, eles estão muito mais com a ciência.
E os mais velhos estão muito mais com as coisas que estão buscando, que já estão mais espiritualizados, ou estão ouvindo coisas, mas tem muita coisa que não é verdade. Hoje em dia, a fábrica de fake news é grande. E a gente tem que ouvir ou sentir com o coração. Então, também existem crenças. As crenças, elas comandam a nossa vida. Se você acredita em certas teorias, são essas teorias e essas crenças que você está pondo sua energia, a sua fé, e dando sua força, é que vai se manifestar para você. Então, Cristo disse, o reino dos céus está dentro de você. Então, se você o tempo todo visualiza o reino dos céus, visualiza uma terra bacana, cheia de coisas boas e prósperas, você está construindo isso para você. E se você está acreditando em coisas que são ruins, que fazem mal, você também está dando força e energia para isso. No que você quer acreditar? O que você quer construir para você? Porque eu vou te dizer uma coisa. Quando eu comecei a seguir algumas coisas eu prestei atenção que emoção que aquilo estava me causando. E as emoções que estavam me causando não eram positivas. Não eram. Era de tristeza, de indignação, de confusão. Então eu comecei a pensar, se eu sei que as crenças manifestam aquilo que eu fico pondo energia, eu não vou mais olhar para essas coisas. Eu não vou olhar. Eu vou olhar para tantas coisas maravilhosas que tem aí. Por exemplo, se você escuta o Cryon, ele só te passa coisa boa. Então é isso que eu escuto. É isso que eu ouço. Não que eu não busque o conhecimento, mas eu não me envolvo. E se alguma coisa negativa me é apresentada, eu não dou força, eu não vejo, eu não assisto, mas eu trabalho para que aquilo se amenize. Então, das formas como eu sei trabalhar, principalmente com luzes, com intenção, né? Então, nesse caso aí, seu filho está ansioso. A ansiedade é uma das coisas que está mais afetando todas as pessoas. Então, para que a gente não fique ansioso, a gente busca respiração, meditação, contato com o sol, pé no chão, contato com a natureza. A gente tem que estar fazendo isso, equilibrar os chakras, né? Então, tudo que é benéfico, se alimentar adequadamente, tomar bastante água, e isso vai trazer o equilíbrio. Mas um jovem, muitas vezes, ele só está querendo ver as coisas acontecerem, querendo resolver as coisas, sofrendo com esse mundo nesse momento. E então, você, como mãe, você tem que pensar bem e ouvir o que o seu filho está te dizendo, para que vocês possam entrar num acordo, para que vocês possam diminuir a desarmonia, diminuir essa ansiedade, diminuir esse estado. E as mães, elas têm muito poder sobre os filhos. Então, você pode, sim, as suas orações, elas são sempre bem-vindas. E uma coisa que eu digo para todas as mães, visualizem e vejam seus filhos um pouco mais adiante, já curados, já calmos, já resolvido. E todas as vezes que vocês pensarem neles, ou todas as vezes que estiver acontecendo alguma coisa, agradeça por o seu filho já estar bem. Foque nessa imagem que você cria, manifeste a sua intenção disso acontecer, visualiza isso e agradeça. E agradeça. Mantenha como se já tivesse acontecido. Então, você está dizendo para o universo
que você acredita que isso já está se manifestando para você. Então, é uma das coisas que a gente, como mãe, pode fazer: jogar muita luz, muita proteção, né? E orientar, né? Se precisar, levar num profissional. E como foi que você chegou na Gilda Moura? Como foi essa história da doutora Gilda Moura? Você faz parte da equipe? Conta um pouquinho para nós aí. Então, desde que eu fiz hipnose, era impressionante, a gente ainda estava em curso, eu estava terminando o segundo ano do primeiro curso de hipnose e eu comecei já a querer aplicar nos meus clientes. Já querer não, eu esperei bastante, eu esperei ter bastante segurança, me sentir segura, então, assim, eu já tinha 1 ano e meio de curso quando eu comecei a aplicar hipnose, e desde então, já começaram a vir casos de seres, de arcanjo, de cura, de abdução, e de esses casos diferentes, anômalos, extraordinários, como a gente chama. E eu estava vendo se estava ligado a bateria. E isso foi indo, e eu fui buscando estudar, né? Sempre procurando cada caso que acontecia, eu buscava livros, eu buscava na internet, eu ficava buscando para eu poder saber lidar com aquilo, porque os meus professores, eles não sabiam. Eles falavam: nossa, Regina, só para você, que coisa incrível, cada caso diferente que chega para você. E tinha professores, inclusive, que falavam assim: não, 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 aí já saiu da ciência, não me venha com isso, vamos ficar na ciência. E era, então, muito complicado. E incrível que, de alguma forma, como eu sempre estudei, eu pratiquei yoga há muito tempo, dança do ventre, e eu sempre estudava tudo que o yoga me possibilitou. Meditações, conheci os mestres, conheci o Satya Sai Baba, conheci Yogananda e conheci os mestres todos do Oriente, e eu fui estudando radiestesia, cromoterapia, reiki, mão sem fronteira, e mesa radiônica, eu fui fazendo, e era paralelo à psicologia, sempre, porque na psicologia eu ali era psicóloga e atuava só com as técnicas da psicologia. Mas com a hipnose, dava para a pessoa hipnotizada ela se harmonizar, ela visualizar cores nos chakras, e vários trabalhos foram tendo um casamento ali, que parecia que a hipnose vinha juntar tudo esse conhecimento que eu tinha separado, né? Eu estava vivendo igual uma cartesiana mesmo. E aí foi indo, eu lidando com seres, com extraterrestres, com tudo que você pode imaginar, e principalmente com extraterrestres, abdução e etc. E nós chamamos a doutora Gilda Moura, meu irmão tinha o contato, não lembro como, e ele chamou para ela vir para Campo Grande e inaugurar o Nova Gaia, que é um grupo de estudo e espiritualidade que a gente estava começando. Então, ela veio dar palestras, veio ela e o Paulo Iannuzzi, e nós tiramos um dia para ela atender, fazer regressão em algumas pessoas, e eu pedi, não para ela fazer regressão, mas para ela me dar uma supervisão de um caso muito complicado, com poltergeist, com várias paranormalidades, né, fenômenos acontecendo dentro da sala, e eu lidando com aquilo, mas sem saber. Eu nunca estudei parapsicologia. E aí eu comecei a estudar, né, a ser autodidata. E a doutora Gilda me deu a supervisão, e ela falou: Regina, eu estou montando um grupo, vai começar no final do ano, e eu gostaria que você fizesse parte desse grupo seleto de alunos que eu estou organizando. Então, nesse grupo, tinha alguns, maioria psicólogos,
um dos quesitos é que a gente tivesse a hipnoterapia, porque era um trabalho de regressão. Então, nessa turma, estavam os dois meninos de Aracaju, né? O Fábio e o Tiago, que tem o centro de Aruanda, que fazem trabalhos e congressos ufológicos, a doutora Mônica, a Margarete Áquila, o doutor Osmar Colás, e o Fabiano, que está dando aula com a doutora Gilda, tinha um rapaz que era tradutor da revista UFO, e tinha algumas pessoas também, outros psicólogos, que também tinham contatos, né, faziam canalizações, então era um time ali de talvez umas 10, 12 pessoas. Tinha o seu João, né, que também ele é acho que engenheiro eletrônico, e ele mexe com aparelhos, e ele tem aparelhos que encontram chips no corpo da gente, e ele também era estudioso da Bíblia e trabalhava também com terapia. Então, tinha umas pessoas desse jeito, nesse grupo, e nós ficamos 2 anos estudando. O primeiro ano foi o curso, o segundo ano foi grupos de estudo, e aí montamos o grupo dos contatados, e aí a gente atendia esses contatados e estudava os casos que vinha ali, do qual você fez parte, né, Dorim? Sim, eu e a Karen. É isso, e você também veio no Nova Gaia, né, com a Karen, com a Liliana. Fui. E assim foi, e aí eu fui conhecendo também as pessoas, e o Nova Gaia também foi crescendo, foi trazendo gente. Nossa, foi uma época de muita informação, de muito conhecimento, de conhecer muita gente, e de trabalhar com os contatados, e trabalhar com a doutora Gilda, que acabei fazendo regressão com ela, junto com ela, para ela, e eu ganhei uma bagagem, né? E um presente que é estar com ela, porque para mim ela é uma pessoa muito especial, não só como professora, como terapeuta, mas como exemplo de vida, de ânimo e principalmente de humildade. É uma pessoa que já conseguiu pôr o ego bem pequenininho, né? E ela é uma pessoa íntegra, ela passa tudo que ela sabe, ela ensina mesmo, ela não fica escondendo. Eu tenho professores do mundo inteiro, eu conheço bastante gente, muito palestrante, a maioria não, eles passam, mas deixa você sem saber direito aquilo que você está precisando, ou sim se doar 100%. Então, ela é uma pessoa dessas que você pode contar para 100%, para tudo, de uma humildade é fabulosa. Então, para mim, isso foi um presente na minha vida e que me ajudou a atender adequadamente, né, essas pessoas. Hoje eu sou especialista em casos anômalos e extraordinários. Fala algum caso pra gente, assim, que você pode falar, para as pessoas saber o que são casos, se você tem algum que pode falar pra gente. E o pessoal fica curioso, né? Gente, a doutora Gilda Moura é uma maravilha. Já chamei ela para fazer o podcast aqui com a gente, mas ela deve estar muito ocupada, porque quando ela está Sabe o que tranquila... acontece? Não, ela teve que mudar de casa, ela morava numa casa grande lá no Rio, e ela está indo para a Europa, para Portugal. E aí, então, ela fez uma mudança para uma casa pequena, a maioria dos móveis teve que ir para um lugar, você sabe o que é mudança, né? Sim. Bora! E aí ela ainda está arrumando todo o material que vai ficar para o Instituto Gilda Moura, de toda a vida dela, das pesquisas, dos filmes, de tudo, e indo para a Europa, não tem data para voltar, né? E morar lá em Portugal, ela vai fazer trabalhos lá, vai atender lá, tem livros para escrever, os grupos dos contatados a gente vai fazer online, agora em setembro, provavelmente já deixamos uma data pré-agendada, mas vocês vão estar sabendo, vai estar avisando.
E então ela está nessa loucura, e ela tá para ir, ela ia dia 2. Parece que cancelaram a passagem dela, tá doidinha lá com isso. Inclusive, esse que você falou ao vivo, que é dos contatados, eu tinha falado com ela, porque a TV Galáctica ia dar uma força e a gente ia fazer isso ao vivo mesmo, porque a parceria... Sabendo. Então, a parceria com ela continua a mesma coisa. Como você está aí de porta-voz, fala para ela que está de pé. Sim, ela até falou para mim, ai, que bom que você está fazendo, porque você vai falando, eu não estou tendo tempo para nada. Então, ela vai estar participando, porque é online, então não importa onde, se ela está lá em Portugal, se ela está no Rio, se ela está em São Paulo, né? Eu vou estar aqui em Campo Grande, ela vai estar lá em Portugal, você é em São Paulo, vai ter gente do Nordeste, vai ter gente nos Estados Unidos, enfim. Né? Inclusive, essa é a aproximação que a internet nos dá, né? Eu, inclusive, não chamei no podcast ainda os contatados, porque eu falei, eu vou esperar a hora da Gilda, vou esperar a hora que ela vem, para a gente combinar tudo certinho, porque já estava... Isso foi... A gente combinou há um ano atrás, inclusive, isso. É que para até fazer as coisas acontecerem, né, Dorinha, não é fácil. O Instituto mesmo, tudo depende de gente, de pessoas, e as pessoas têm seus compromissos, têm suas coisas. Então, está andando. O Instituto já está se formalizando e a gente deixou uma data prevista, acho que uma das últimas semanas de setembro. Isso confirmado, nós vamos mandar e-mail para todos. Tem várias pessoas novas que eu venho atendendo, já estão me falando, Regina, eu quero entrar para o grupo dos contatados, o que precisa? Eu falei, bom, para entrar você tem que ou ter sido abduzido ou ter sido contatado, né? Porque é grupo de contatados e abduzidos. Então, precisa de ter uma experiência, porque alguns, dependendo do número, a gente não sabe quantos, e depende do tempo que a gente vai ter, uma grande parte, não sei quantos, vão estar contando seus contatos e abduções, e ali forma uma família, né, Dorim? Que cada encontro era uma festa, a gente começou a ter amigos lá, encontrar gente, e teve pessoas que foram todos os encontros, desde o primeiro até o último, não faltaram. Então, ali a gente acabou fazendo vínculos, né? Amizades bem legais. A gente pode combinar de você, da próxima vez, trazer uns 2, 3 contatados para contar um pouco aí, para a gente ir já esquentando para setembro, já está tudo quente já, né? É verdade. Daí fervendo essa panela aí. Acho que a gente pode dar uma combinada aí para fazer um negócio legal. E a gente pode estar dirigindo junto aí que a Gilda, eu sei que na hora que ela estiver tranquila lá, ela me procura. Não, a hora que for acontecer isso, claro que você vai ser um dos que vão ajudar a divulgar, porque você tem bastante, você tem o grupo da TV Galáctica, você tem a TV, né? Tem a Karen, e aí todo mundo pode que está assistindo agora e que faz parte do seu grupo vai ficar sabendo, e aqueles que puderem participar vai ser muito bom, né? Eu acho que pelo Zoom cabe bastante gente. Aqui eu consigo colocar 8 por vez. Porque 8 por vez. Porque se você... Uma live, vamos dizer que demora uns 15 minutos cada um para contar um contato. Essa live tem que ter... Se for 10, dá 1h30 quase. Quase 2 horas. A gente vai ter umas 3 horas de live, de grupo. Lembra que a gente passava uma tarde, né? Lembra. Era uma tarde. Aqui vai ser menor, mas vão ser 3 horas. Então, porque é muito caso, mas eu acredito que cada um vai falar 10 minutos, porque não dá para ser mais que isso. A pessoa vai ter que resumir, né? E eu acredito que 10 minutos é suficiente, senão você fica querendo contar lá do começo ao fim, não vão ter que ser bem objetivos, né? E aí a gente vai, cada um fica, né, lá foi rápido demais. Eles me mandaram umas 5, 6 perguntas, que aquelas perguntas eram importantes eu responder. Eu respondi uma. No final foi uma, porque foi diminuindo, um foi falando mais tempo que devia, e não sei o que, agora que chegou em mim, que acho que fui a última,
o tempo dava para uma pergunta, e aí ele fez essa pergunta, e no final ele fez uma outra pergunta. E você, doutora, você já passou por essa experiência, ou você acredita, né, que seus pacientes estejam falando a verdade, quer dizer, não são psicóticos, né? E aí eu disse, não, eu acredito sim, mesmo porque eu também, né, já passei por tanta experiência tanto de Conta para nós abdução aí, como de conta para tá. nós aí, o pessoal entender um pouco. Tem muita gente que está assistindo o podcast, por exemplo, que não sabe o que que é uma abdução, não sabe o que é direitinho. Conta uma para a gente aí. Então, o primeiro contato que eu fiz foi vendo naves, né? Vendo naves e vendo naves mesmo, não é vendo uma luz. Eu vi naves e junto com meus filhos. Uma vez eu estava com um filho, outra vez eu estava com outro filho. Os meus filhos também já passaram por experiências, né? E a gente sabe que a abdução e contato é hereditário. Então, alguém na minha família, ou meu pai ou minha mãe, ou não necessariamente pai e mãe, mas o avô ou a avó, passou por isso. E talvez, na minha família, eu acredito que é minha avó paterna, porque ela morreu com 90 e poucos anos, e ela era fã da revista UFO. Ela ficava me perguntando das regressões, ela queria saber. E o Gevaer ficou tão encantado que, na época, ele morava aqui, e a revista, a editora, foi aqui até 2019. Depois ele levou para Curitiba. E eu falava para ele, Gevaera, minha avó lê todas as revistas, eu estou comprando um fascículo para ela, um para mim. Ela falou, mas ele falou, você pode deixar, Regina, que para ela eu faço questão de mandar. Ele ficou admirado de uma pessoa de idade, né? Naquela época dos anos 90, 2000, se interessar por, por extraterrestre. Então, eu acredito que tenha sido ela, porque ela era encantada. E ele mandava livros também para ela, e ela ganhava tudo dele. E, e depois que ela faleceu, sobrou pilhas e pilhas de revistas de todo esse tipo de coisa. Ela tinha interesse pela espiritualidade, por tudo. Então, assim, as pessoas, é uma sequência, você tem no seu DNA ou no seu sangue alguma coisa que vem passando de geração para geração. Então, assim, eu já tive contatos de várias formas, não só com naves mais próximas, nave mãe, que sai aquelas navezinhas, e depois elas voltam para a nave mãe, naves compridas, naves enormes, naves brilhantes, luz que já me perseguiu na fazenda. Esses eram sondas, perseguindo eu de carro, dentro do campo. Eu só consegui fugir a hora que eu fui para a estrada, né? E contatos mais próximos no meu consultório mesmo. Eu tive um caso de um cliente em especial que ele canalizava os extraterrestres. E os extraterrestres queriam que eles queriam alguma coisa através de mim que eu não dei continuidade, mas eles deixavam marcas físicas, eles deixaram no meu celular, eu fotografei as mensagens deles, que é completamente diferente da forma como vem dos outros, e eles interferiam quando as pessoas iam me mandar o WhatsApp. Eles deixavam marcas de dedo no meu consultório, quando eu vi a primeira vez, eles deixaram essa primeira vez, depois, bem mais para frente, quando vieram outros, ficaram a marca dos outros, e depois, esporadicamente, quando esse rapaz vinha, as marcas apareciam lá. E me foi pedido algumas coisas, me foi instruído algumas coisas, mas eu não dei continuidade. Eles se mostraram também para mim, eu combinei que eu ia fazer um sinal para eles se mostrarem no céu para mim, eles se mostraram, uma luz azul neon muito linda, o rastro da nave deles, né? Mas eu não consegui vê-los, assim, eles não se materializaram para mim, diz que não estava no momento, e que a hora que chegasse o momento
isso poderia acontecer, mas e que era um gasto de energia imenso se materializar. E ali eu digo que cada paciente que eu tenho, eu aprendo muito, muito. Primeiro porque alguns passam informações, e segundo porque eu saio pesquisando, buscando, então cada universo que chega lá para mim é um universo a descobrir, a pesquisar e aprender. Então, cada pessoa que vai no meu consultório, ela me ensina muito. Então, eu digo que é uma troca, né? Não existe só um ensinando o outro. Então, assim, a gente também aprende, a gente ajuda, a gente ensina, e também é ajudada e ensinada, porque eu já também fui ajudada através de pessoas que foram no meu consultório. Tinha uma mediunidade incrível, que veio anjos curadores. Então, também já recebi muita coisa legal. Tem muita história, viu, Dorinha? A gente passa a noite aqui contando. É igual em fazenda, né? Em fazenda você senta com os peões e eles, como vivenciam muito a mata e ficam muito sozinhos e muito tempo no campo e tudo, eles têm histórias incríveis para contar, mas eles contam muitas coisas assim fantasmagóricas e que para eles é real, eles veem mesmo. Saci, é muito comum a história do Saci, eles veem o Saci, eles acreditam, né, piamente. Então, a gente sentava para escutar e aquilo ia a noite adentro, até que a hora que a gente não aguentava mais de sono. E às vezes a gente não dormia de medo. Uhum. Eram histórias de medo mesmo, né? Ô, gente, o Saci, eu tô lá no sítio e os meus cavalos saem correndo, às vezes, de um lado para o outro. A cocheira, elas são travadas, amanhece o cavalo solto. Às vezes, as tranças, o cavalo aparece com trança. Eu tenho o cavalo com crina grande. E é o Então, Saci. É é o o Saci. Saci. É o Saci. Não tem outra explicação. Como que vai, o cavalo vai abrir uma cocheira? Só tem eu e a Karen, Então, não sai ninguém. Eu tenho cachorros grandes lá, bravos. Gente não vai entrar. Eu não escuto um cachorro latir. Aí o pois cavalo é, tá tem solto. umas coisas incríveis que acontecem, né? Eu, como fui criada em fazenda e convivia, e a gente está sempre em fazenda, porque aqui é o mundo das fazendas, dos fazendeiros, né? Então, é uma coisa muito comum. Eu mesma já presenciei algumas coisas, ou já ouvi coisas, e aquilo dá muito medo, porque você está isolado, né? Eu nunca tive arma, não sabia como me defender, sempre quando muito jovem. E eu lembro de uma noite que eu não consegui dormir, eu só dormi a hora que amanheceu o dia. Nessa fazenda em especial do meu pai, era uma fazenda muito boa, uma casa muito boa, e tinha 4 quartos e tudo, mas estava tudo cheio. Os quartos estavam todos cheios, eu não sei se era parente, amigos e tal. E eu fui dormir no sofá da sala. O sofá da sala era um sofá em L e tinha uma porta grande de vidro, mas não era aquele vidro blindex que hoje usa, era um vidro meio tortinho assim, que dava para você ver lá fora, mas não tão nítido. Meu Deus do céu, o Saci começou a assoviar, porque tem um assovio do Saci à noite, né? Que a Uhum. gente conhece, que é chamado de Saci, que falam que é o Saci. E que quando aquele som está longe, ele está te enganando, ele está bem perto. E quando aquele som está perto, ele está te enganando, ele está longe. E aquele som lá longe, meu Deus do céu, eu olhava naquela porta, sim, falava, meu Deus, o Saci vai aparecer. Olha, eu acho que eu quase que cheguei a ver o Saci, de tanto que esse Saci, esse barulho, esse som se fazia ouvir. E aquela porta enorme na minha frente, ali transparente com a noite, às vezes é barulho de cavalo, de bicho por ali, né? E eu sei que essa noite eu passei muito medo e achando que tinha um Saci realmente. A gente chega a acreditar. O que é um híbrido? Um híbrido é uma mistura de raças. Então, existe muito híbrido aqui na Terra nesse momento, que são raças que abduziram
um humano, retirar o óvulo ou esperma, para misturar com a raça que eles estavam querendo melhorar, misturar para ver um resultado. Existem muitas hibridações entre ser humano e extraterrestre para melhoria da própria raça, até algumas para melhorar a nossa raça, para trazer o conhecimento, a sabedoria, a inteligência que eles têm. E outros também buscam no. Só um pouquinho. Tranquilo, pessoal. E tem muita coisa. Inclusive, eu estou nesse grupo dos contatados, é maravilhoso, gente. Só pessoa ótima. Eu estava falando, inclusive, tem uns que eles perderam as emoções. Eles foram ficando tão tecnológicos que eles foram perdendo as emoções. E eles querem recuperar. E eles sabem que o ser humano tem o divino, tem as emoções, e eles então tentam fazer com que a mistura com o ser humano vá recuperando o que eles perderam. Então, tem várias propostas aí de hibridização, né? E a gente sabe que desde que existe a genética, existe a mistura. Se você for ver até na história, na mitologia, e em todos os reinos tem, né, a mistura, tem de ser humano com animais, de deuses com ser humano, que os deuses, né, entre aspas, são os seres que vinham de fora, e que a humanidade, no seu primitivismo, não que a gente ainda não seja, que a gente seja tão evoluído, porque para muitos reinos aí, para muitos seres, nós somos super primitivos, mas eram mais ainda, a ponto de achar que um extraterrestre era um deus, né? Porque tinha muito pouca informação, muito pouco conhecimento, não se conhecia nada, o que vinha do céu era Deus. Gente, vocês estão pensando que a doutora só fala disso? Não. Fala um pouquinho dos Grey, fala um pouquinho das raças. Nós fizemos uma live, eu e ela, falando dos Grey, pessoal. Ela falando das raças. Não É tem para ninguém, tá mesmo, aí no TV Galáctica. é verdade. E isso a gente acha no YouTube? Sim, tá no canal do TV Galáctica. É verdade, ficou gravado, né? Sim. Então, os greys, eles têm raças e raças de greys. Tem greys altos, tem greys baixos, tem greys cinza, porque o nome grey é de cinza, né? Mas eles, nesse mesmo formato, tem marronzinho, tem mais escurinho, tem mais clarinho. Então, tem várias raças. E eu acho que naquela live, inclusive, eu dei um ênfase para a raça Sassani, né? Que tem Sim. o extraterrestre Bashar, que canaliza num norte-americano. E que eu gosto demais do Bashar. Eu gosto muito do Cryon, eu gosto muito do Bashar, são caras que eu escuto, que eu levo a sério, que eu estudo, e o Bashar, ele diz que eles viveram já na Terra, eles já viveram em vários lugares, e eles eram como a gente, mas eles foram ficando tão tecnológicos que eles foram mudando. Existia um filme sobre o Bashar, e que mostrava eles mudando a fisionomia, ficando uma fisionomia mais reta, mais com um óculosinho, com uma coisa. Mas você vê assim, é um ser bem tecnológico mesmo. E eles foram ficando dessa forma e muito evoluídos. E eles dizem que hoje eles estão vivendo no centro, dentro da Terra. Eles são seres que vivem dentro da Terra, porque dentro da Terra tem mais de 70 civilizações, né, que falam, que chama a Rede Agartha. Então, tem as cidades, tem uma cidade que fica embaixo da Serra do Roncador, que é remanescente da Atlântida, são Atlantes. Tem no Monte Shasta, dentro do Monte Shasta, tem
o povo de Telos, né, os telusianos. Eles são remanescentes da Lemúria. E tem tantas outras cidades no centro da Terra, que muitos falam que a rede Agartha, né, o centro é Shambhala. Tem quem diga isso, mas tem quem diga que não é Shambhala o centro. Mas essas cidades aqui são todas mais evoluídas do que os seres que estão na crosta terrestre. Tanto que eles nem querem que a gente saiba como chegar lá. Mas eles também dizem, através do povo de Telos, os telusianos, eles dizem que eles vão ser os primeiros a fazer o contato. E que eles já estão disponíveis, mas a vibração deles é tão mais alta que a nossa que nós não conseguimos ver. E você sabe que vibração, é uma boa explicação, é um ventilador. É? Nós somos uma matéria densa, pesada, a terceira D, né? Terceira dimensão ainda é densa e muito pesada. Então, assim, comparando com o ventilador, se um ventilador roda suas pás lentamente, você enxerga, não enxerga? Então, se eu vibro lento, você vibra lento, eu te enxergo. Agora, começa a rodar, pôr esse ventilador a rodar mais forte, tão forte, mais forte. E você só consegue saber que ali tem o ventilador e que tem as pás, mas você não consegue mais ver as pás. E eles estão nessa vibração. Os elétrons, a gente sabe que gira numa velocidade, quanto mais evoluído, quanto mais leve, mais etéreo, é mais rápido. E é difícil de a gente ver. E quanto mais denso, mais pesado, mais lento. Então, é por isso que eles explicam que a gente é que vai ter que chegar no patamar deles para aí a gente fazer o contato. E esse contato está próximo, né? Mas o próximo, na dimensão da galáxia, do mundo aí, do infinito, pode ser 10 anos, 50, né? Porque o mundo, segundo os estudos e as pesquisas, o mundo só vai entrar realmente no estado de regeneração a partir de 2056. Até lá, é todo esse processo de limpeza, de mudança, de arrumar a casa, né? Onde muita coisa vai aparecer, outras vão sumir, e as coisas vão mudando, até 2056, o mundo já vai estar de regeneração. Todos que aqui estiverem, ou já vão ser seres evoluídos, seres de luz, como está chegando bastante, né? Tem muitos avatares aí nascendo, muita criança cristal, muita criança índigo, muita criança diamante, muita criança arco-íris. As crianças violetas já estão diminuindo, né? Elas nasceram muito grandemente nos anos 60, né? 70, 80. Mas a partir daí também já começaram as outras. Então, essa mudança, essa regeneração, esse mundo regenerando mesmo, vai ser aí. Diz que a partir de 2150, então já vai ser o mundo de luz, né? Essa nova era de ouro, e que está muito próxima, né? Assim, claro que para o tempo que a gente fica aqui na Terra é longo, mas daqui 100 anos, é uma coisa que a hora que a gente estala o dedo, tá aí, né? Passa rapidinho. E hoje tem muita gente vivendo 100 anos, né? Eu não sei se a nossa geração, os jovens de hoje, conseguem acompanhar devido à intoxicação, tudo que está acontecendo no ar, no alimento, na água. Então, não sei como vai ser isso. Mas também a ciência está evoluindo e quem sabe, né? Chegam coisas aí de nanotecnologia ou de tecnologias de tubos de luz, de laser, que mude tudo e que nos ajude a ficar vendo tudo isso acontecer. E também os espiritualistas, os mestres ascensionados, eles dizem
que a gente pode ascensionar no corpo físico. Então, e ficar aqui muito tempo ainda com esse corpo, se você consegue ascensionar. Inclusive, aqui tá a Darcy falou que o pai dela tem 93 anos e é lúcido. Olha, Totalmente. que maravilha. Porque é isso que é legal, né? Você tá idoso, vamos dizer assim, e super lúcido, cheio de planos, fazendo as coisas acontecer. O meu sogro, ele faleceu com 100 anos. E com 99, ainda até os 100, ele estava escrevendo o segundo livro da vida. Ficou inacabado, vamos ver se os filhos vão terminar, né? Uhum. Ele deixou a coisa meio já pronta. E isso é bacana, porque você viver bastante, mas sofrendo não é legal, né? Isso é Assim, verdade. gente que vive numa cama, vegetando. Então, é muito legal ver as pessoas idosas andando por aí, vivendo, viajando, né? Conhecendo, aprendendo, usando celular, falando no WhatsApp. Isso é verdade. Isso aí, tem alguns até namorando, tem uns namorando. E faz bem, né? Ajuda bastante você. Super, porque tudo que é novo, que você se propõe a conhecer, você estimula os seus neurônios, você forma novas redes neurais, e isso é que ajuda o seu cérebro a não envelhecer, a não definhar, a não ter uma doença degenerativa. Então, até aprender a jogar um videogame é legal, a gente tem que aprender. Uma hora ou outra, sentar lá com um filho ou com um neto e dar uma brincada, porque você está estimulando o seu cérebro. O cérebro é um músculo que não pode parar, que atrofia como qualquer outro. Bom, doutor, eu acho que nós estamos com o papo aqui. Eu sei que você já está cansada aí. E aqui nós estamos chegando já a 11 horas e 9 minutos, 23 horas e Nossa, 9. tarde para burro, né? Então, eu queria agradecer muito a você por esse bate-papo, que você deixasse seus contatos. Ó, já está até coçando o olho. Olha ela, gente. Ela deu É que essa entrevista ô, para mim. Torinho, eu atendi até um pouquinho antes, aí eu vim para casa comer, né? Tomar um banho. Agora eu estou conversando com vocês, e não é, o meu olho coça, sabe por quê? Por causa de luz e por causa do próprio celular. Eu tenho esse óculos aqui, mas não é legal eu ficar, mas eu enxergo bem com ele. Ele não é de sol, ele é aquele óculos reticulado, óculos de yoga que Ótimo. estimula a vista. Ele seria ideal para eu estar aqui com essa. Eu estou com uma lâmpada fluorescente e a luz do celular está no mínimo, porque ela me faz os olhos arder. Nem é sono, porque aqui é 10 e pouco ainda. Aqui é 1 hora menos daí de vocês, né? Certo. Mas é eu quero te agradecer muito. É que eu vou agora fazer janta para Karen, que ela não está levantando, né? Uhum. Fala que eu desejo as melhoras para ela, que ela fique boa logo, e um abração. Dá Um um abraço abraço de no seu luz. irmão, no professor Lúcio, no pessoal aí. Tô com saudade de Mato Grosso do Sul. Muita saudade de vocês. Do Sul. Falou. Deixe seus Pareça. contatos. Deixa seus contatos. Como que eu vou deixar falando? Pode falar e depois eu vou Olha, pedir para a Clarice meu colocar. canal do YouTube, o meu Face. Eu estou começando um Face e um Instagram novo, da psicóloga, porque eu tinha o meu pessoal, né? E aí eu não ficava aceitando gente que eu não conhecia, porque era uma coisa minha pessoal, agora não. Agora eu fiz um da psicóloga. Então, todos eles estão Regina Márcia, psicóloga, tanto no YouTube, que eu tenho alguns vídeos, tanto no esse Instagram e o Face, que são bem novinhos. Esses daí estão estreando, tem uma semana. Mas no YouTube não, já tem bastante vídeos lá. Tem alguns da psicologia e tem alguns da espiritualidade. Tem alguns, assim, a meditação, né? Tem várias meditações, que é hoje está dentro da ciência, dentro dos hospitais, dentro dos consultórios, e também para que a gente ajude o mundo, a meditação é uma das formas. Então, tem isso aí. E tem o meu WhatsApp. Se alguém quiser anotar meu WhatsApp para alguma coisa, é 67, o DDD daqui,
e o telefone é 99913, então são 3913 3397. 99913-3397. E aí, nesse número eu falo no WhatsApp. Obrigado, doutora. Podemos encerrar então, Dorinho? Podemos. Uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Foi um prazer estar aí com vocês, batendo esse papo tão tranquilo, tão gostoso. Eu agradeço a todos as perguntas, o interesse, o tempo, né? E a você, Dorim, pela confiança, por me chamar, né? Isso é legal. Imagina, eu quero agradecer a TV Cotia, a TV Galáctica, as 8 redes sociais que está todo mundo ao vivo agora aqui. Agradecer o pessoal do Instagram, a minha esposa, a Karen Rodrigues, em nome dela eu te agradeço, em nome da TV Galáctica também. Um beijo no coração para todo mundo aí de Mato Grosso do Sul. Tchau, Regina. Legal. Beijo, boa noite para todo mundo. Tchau. Boa noite, pessoal.